Olá, mulher vitoriosa, que prazer estarmos mais uma vez juntinhas. E se você lê a palavra e pratica a palavra, eu tenho certeza de que, independente das adversidades que você esteja atravessando, você é mais do que vencedora através de Jesus Cristo. E eu estou feliz que eu estou aqui com a doutora Marisete Rodrigues, que é psicóloga, terapeuta de família e faz um trabalho excelente com famílias. Ela é membro da Igreja Batista Carioca no Meia e o seu esposo, o pastor Washington Rodrigues, é o pastor desta igreja. E nós estamos durante alguns programas falando da importância de você cuidar da sua área emocional. E eu queria começar esse programa, Marisete, fazendo uma pergunta, porque eu recebo alguns e-mails de mulheres que escrevem pra gente e dizem assim: ah, irmã Elisete, meu marido me traiu. Ou até algumas mulheres também que traíram seu marido, e elas fazem sempre essa pergunta: a reconciliação é possível? E o que você pode me dizer como uma psicóloga? É possível a reconciliação após uma traição? Eu afirmo que sim, Elisete. Eu afirmo que sim, porque no momento em que acontece uma traição, a traição em si ela é apenas a evidência de uma crise que já existia anteriormente. Então, quando a gente trata da crise, o casal pode se recontratar e recomeçar um novo casamento. Porque o casamento antigo, ele não serve mais. Muitos casais me procuram e dizem assim: estamos com um problema, uma traição, um adultério, e queremos resolver. O que vamos fazer? Mas não queremos mudar nada, queremos o casamento antigo de volta. Eu falei: calma lá, se o casamento antigo fosse tão bom, vocês não estariam onde estão agora. Então já era um casamento que já havia crise, só que por conta de não buscar um tratamento, chegou até a uma traição através de um adultério. Quem nunca vivenciou esse tema? Né? Existe um autor que diz assim: quem é casado e nunca adulterou, convive com o fantasma da traição, com receio de estar sendo traído. Outros convivem com um casamento dos pais onde houve traição. Então a gente vive esse tema no próprio casamento e no casamento daquelas pessoas que convivem com a gente. Por isso que faz a gente pensar que é um tema que vai acabar, vai liquidar o casamento e que não tem mais condições de reconciliação. Eu acredito na reconciliação, quando o casal busca tratar a crise pré-existente à traição. E como é que você já tem experiência de algum casamento que chegou lá devido a uma traição e nesse tratamento lá do casal, você viu que houve cura para aquele casamento, houve solução? Você tem essa experiência que você pode passar para pessoas que estão assistindo a esse programa? Tenho várias, porque esse é um tema que leva muitos casais aos consultórios. Ao consultório. Muitos. Mas o parâmetro é o seguinte: primeiro nós vamos ver qual é o terreno fértil para que houvesse a traição. Nenhuma semente vai germinar se o terreno não for fértil. E o terreno fértil, ele se configura um afastamento do casal. O casal, ele se conecta quando se escolhe, né, conjugalmente, mas com o passar dos anos, ele se desconecta. Um começa a dar mais tempo para determinadas áreas da vida e o outro, automaticamente, passa também a buscar outras áreas. Se o marido olha para um lado e vê trabalho, se a esposa olha para o outro lado e vê filhos, pais, casa. Ora, ele está olhando para o outro lado, além de ver o trabalho, ele está vendo outras pessoas. E uma delas pode ser uma mulher que lhe interessa e chame a atenção. A mulher da mesma forma. Ela está vendo para um outro lado, deixaram de se olhar e passaram a olhar para direções opostas. Você acredita que, às vezes, de maneira inconsciente, a própria mulher faz com que o marido procure uma outra pessoa? Ou o marido faz com que a própria esposa procure uma outra pessoa? Acredito. Acredito, porque o motivo número 1 do adultério, sabe qual é? Tanto para homens quanto para as mulheres: insatisfação conjugal. Então, tem mulheres que estão insatisfeitas no casamento porque não vão admitir a crise, não vão admitir que precisa de uma reconstrução. Ela empurra o marido, seria o adultério concedido, né? Só de forma inconsciente. Mas ela empurra o marido para que ele olhe para outras pessoas, apresentam outras pessoas, e aí, biblicamente, ela tem um respaldo. Agora eu posso me adulterar. Porque, biblicamente, o adultério legaliza e vai legitimar o meu divórcio.
Mas todo o adultério, toda a traição, ela tem a participação dos dois. Vamos dividir 50% para cada um aí. 50% para cada um. Você concorda que 50% para o casal, para cada pessoa do casamento? Para cada pessoa. Mesmo a vítima que foi traída, 50% ela coparticipou para que houvesse a traição. E a gente pode ver que o muito importante dentro do casamento é a intimidade. E às vezes o que a gente observa, muitas vezes no casamento, como você falou, às vezes o trabalho, as crianças, a casa, o casal começa a perder esse vínculo de intimidade. Seja na área sexual, seja na área da comunicação, eles vão perdendo essa intimidade e aí abre espaço para entrar um terceiro. A dor do adultério, sabe qual é? Primeiro, que aquele que é traído é o último a saber, é o segredo. Todos já sabem, eu não sei. E a outra dor é que o traidor teve mais intimidade com uma terceira pessoa do que comigo. Então, a intimidade do casal, como você acabou de dizer, já foi quebrada. Já foi quebrada. E aí, o amante, a amante, sabe mais coisas do meu casamento do que eu mesma. Então, essa traição na intimidade do casal, na privacidade do casal, faz com que eles fiquem vulneráveis à entrada de terceiros. E aí, quando você trabalha, você tem que trabalhar o perdão. Isso. O perdão dos dois lados. Primeiro, aquele que traiu precisa se perdoar por ter traído, porque a traição, ela tem o mesmo objetivo da fidelidade. Então, ou refazendo, né? A infidelidade tem o mesmo objetivo da fidelidade, manter o casamento. Porque se eu não quisesse mais o casamento, eu ia terminar o casamento e ir namorar com quem eu quisesse. Então, é uma forma de desviar a crise para outro lugar. Eu tiro o foco da crise do casamento, porque aí passam a falar do amante, do caso, e não falam mais do casamento. Então o traidor precisa se perdoar, porque ele destruiu aquilo que ele não gostaria de destruir. Ele também fica envergonhado. Ele também passou momentos difíceis, de muito conflito emocional. A vítima, a terceira pessoa que foi traída, ela precisa se perdoar para perdoar o traidor. Ninguém dá o que não tem. Se eu não me perdoar por ter sido boba, por não ter visto as pistas, por não ter percebido que havia um terceiro, por ter me afastado e ter dado espaço para um terceiro, eu não vou conseguir perdoar aquele que me traiu. Então, primeiro precisa ter um auto-perdão de ambos, para depois um perdoar o outro. E aí os dois vão reinvestir no casamento que é possível para hoje. Uma alternativa viável. Porque eu não quero ser traída de novo, eu também não sou mais tão boba como eu era antes. E aí a pessoa começa a ficar atenta a sinais. Tem que ser um casamento com as cláusulas atuais. Por isso que a gente usa a palavra recontrato. O contrato de antes foi quebrado. O pacto anterior foi rompido. Mas esse casal se perdoa o outro e vão buscar recontratar. É um novo casamento para o marido, para a esposa de hoje. Por isso que eu acredito numa reconstrução. E você realizou isso aí, tem realizado no seu consultório? Tem. Muitos vários casais que chegam com problemas de traição. Olha só, vamos pensar assim, a igreja, nos encontros de casais, trabalha muito o perdão, mas não trabalha a reconciliação. Eu preciso perdoar, mas preciso investir na reconciliação. Você sabe que muitas vezes a pessoa diz que perdoou, mas sabe a vítima que se torna herói? E ela bate no peito e diz, eu perdoei, mas não reconciliou. Ou então diz que perdoou e está sempre repetindo a mesma história, cobrando para todo mundo. Peraí, você fez isso, então não houve perdão. Não houve perdão, eu estou cobrando. Porque quem perdoa não guarda mais ressentimento. Isso aí. Não vamos dizer não vai dizer que esqueceu, não, porque a gente tem memória. Então perdoar não é esquecer, perdoar é não guardar ressentimento. Você pode até alguma vez falar do fato, mas isso não vai trazer mais ressentimento. A marca vai ficar na história desse relacionamento. Mas quando olhar essa marca, ela vai tirar proveito isso aí, com certeza. Daquele distanciamento que propiciou a entrada de um terceiro. E aí, antes que a gente se afaste para terceiro nenhum entrar, eu preciso dar o primeiro passo. Muitas vezes eu espero que o outro dê o primeiro passo até mim. E eu gosto de dizer o seguinte, para fazer um laço tem que dar muitos passos. E um casamento, para não ter
traição, adultério, entrada de terceiros, nós temos que dar muitos passos, independente se o outro vem até mim. Se eu reconheço que está esquisito, está distante, eu vou propiciar a reaproximação, eu vou reabrir, eu vou deixar de olhar aquilo que eu estava vendo e reconectar, porque aí eu vou também ser co-participante dessa entrada do terceiro. Que bom, nós vamos finalizar esse programa aqui. Eu quero orar, fazer uma oração. Quem sabe você que está aí vivenciando a dor de uma traição, um sofrimento, é possível a reconciliação. Senhor Jesus, eu quero pedir a Tua bênção sobre pessoas que estão assistindo a esse programa, estão querendo desistir do seu casamento por causa de uma traição. Eu creio que Tu és o Deus do impossível e Tu podes agora operar um milagre na vida de pessoas que estão assistindo a esse programa, para que elas possam buscar ajuda e reconciliarem e começarem uma nova história de vida no seu relacionamento conjugal, em nome de Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe.